Bom dia, boa tarde, pessoal do terceiro ano. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. A minha pode. Pode. É pra fechar. Café, bebida da inteligência. Graças a Deus teve café hoje à tarde. Tá quente. Tinha feito um. Tava com preguiça de fazer café e tomar Coca-Cola. Ainda bem que minha esposa fez. Café, bebida da inteligência, é brincadeira, pessoal. Café não dá inteligência pra ninguém, né? É só um meio de você ficar mais acordado pra estudar. Mas tem muita gente que inteligência zero, que toma muito café. Então não é garantido, não. Eita, peraí. Vem aquela geração, morrer de calor. Então vamos lá, pessoal. Hoje é a nossa segunda atividade, né? Nossa segunda atividade avaliativa. Teremos 3 para esse primeiro bimestre, né? Para esse primeiro período. A próxima semana será a última, a terceira, né? Lembrando que, antes da gente entrar na atividade, quem... hoje é o último dia que eu recebo a primeira atividade. Vou falar primeiro da... hoje é o último dia. A partir de amanhã, não recebo mais no e-mail. Não me envie mais por e-mail que eu não vou olhar. Me enviem, só recebo pelo WhatsApp. Você vai ficar lá na listinha dos atrasados, né? Com a notinha um pouquinho descontada, dependendo da data que você enviar. Quanto mais tarde você enviar, eu ainda recebo. Mas dependendo da data que você enviar, a nota vai caindo por conta do atraso, né? Então só recebo no WhatsApp. A primeira atividade. Entendido? Todo mundo entendeu? Beleza, agora vamos para a atividade de hoje. A atividade de hoje, né, eu já recebo no e-mail. Uma semana de prazo para vocês me enviarem pro e-mail, certo? Então, a partir de amanhã, né? A partir de hoje, né? A partir do momento que vocês estão assistindo essa aula, me enviem para o e-mail, né? E-mail thalissondemoura@gmail.com. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Vou colocar também na mensagem lá do grupo, né? Da escola. Todo mundo entendido? Então vamos lá. Envie essa atividade por e-mail. Eu repito assim, pessoal, é bem repetitivo, mas é porque a gente fala e as pessoas ainda. Muita pessoa ainda envia errado, né? Então, só recebo. Quem tá enviando. Não, eu ia falar aqui, mas deixa quieto. É o outro. Vou falar um negócio aqui, mas vou deixar quieto. É porque tem casos particulares, né? Pessoas que não têm acesso ao e-mail, aí eu recebo ainda, mas a regra geral é envie para o e-mail. Quem estiver entregando em dias, né? Então vamos lá, pessoal. Atividade física. Eu não sei quantas linhas é que vocês vão soltar, porque eu mando só, solte uma linha, solte 3 linhas, solte 5 linhas. Aí o cara tem a letra pequena, mandei soltar 5 linhas, o cara fez em 2 linhas. Liguei, professor, você mandou soltar 5 linhas. Aí a outra pessoa que eu mando soltar 3 linhas, a pessoa tem a letra bem grande. Aí a pessoa faz, não coube. Então não sei, faça a mínima ideia de quantas linhas é que você solta, né? Depende do tamanho da sua letra aí. Ou então faça suas questões numa folha, suas respostas em outra, né? Mas tirem a foto e me enviem, né, para o e-mail, né? Anexem lá. Todo mundo sabe anexar. Teve gente que copiou
a atividade no e-mail, né, no corpo do e-mail, fez as questões e as respostas, perguntas e respostas, entregou, aceito também, beleza, você fez a atividade, não tem problema nenhum. E não deixe de colocar nome, turma e turno, pelo amor de Deus. Quem esquecer de colocar vai ficar sem nota. Eu não sou adivinho ainda, né? Não sou médium pra adivinhar que é um. Eu tá lá, atividade, não tem nome, como é que eu vou saber quem foi que escreveu, né? Então não dá, nem a turma, nem o turno. Então, tô sendo repetitivo porque tem muita gente que fala e as pessoas ainda esquecem, né? Então é pra relembrar aí. E também, se vocês colocar nome, turma e turno, por favor, confiram se vocês enviaram também a atividade. Teve gente que mandou só nome, turma e turno. Então, tem que repetir, que é para poder entrar na cabeça de alguns, né? Para a maioria é chato estar repetindo essas coisas, mas é por conta de alguns que a gente tem que ficar nessa ladainha. Então vamos lá, primeira questão da segunda atividade é: o que é magnetismo? Primeira questão: o que é magnetismo? Todo mundo copiou? Segunda questão: todos os corpos materiais são compostos por átomos. Repetindo, todos os corpos materiais, ou seja, tudo aquilo que é matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. Todos os corpos materiais são compostos por átomos. Vírgula. E se as partículas subatômicas são pequenos ímãs, repetindo, todos os corpos materiais são compostos por átomos, vírgula, e se as partículas subatômicas são pequenos ímãs, né, os prótons, os nêutrons e os elétrons são pequenos ímãs, né, com o spin, né, que é o campo magnético intrínseco dessas partículas, vírgula, porque todos os objetos não se atraem uns aos outros com força magnética. Repetindo essa última parte, vírgula, né? Porque todos os objetos não se atraem uns aos outros com força magnética. Vou traduzindo, né? Se nós somos compostos por átomos, né? Prótons, nêutrons e elétrons têm um campo magnético intrínseco, né? Por que a gente não atrai as coisas, né? Porque quando eu consigo mover os metais como o Magneto faz, né? É o vilão lá do X-Men. Né? Por que isso não acontece? Né? Por que as coisas não saem se atraindo ou se repelindo com força magnética? Por que isso não acontece? Expliquei na aula. Terceira questão. Sabemos que a ligação iônica do cloreto de sódio, repetindo, sabemos que a ligação iônica do cloreto de sódio, abre parênteses, NaCl,
fecha parênteses. Pode ser quebrada ou rompida, né? Ou desfeita. Pode ser quebrada. Pode ser quebrada e os íons Na+ e Cl- podem separar-se. Ponto. Não dá para repetir aqui porque eu coloquei de outra forma que eu simplifiquei na hora de pronunciar, né? Eu não li da mesma forma que eu escrevi. Então, se vocês quiserem a repetição, vão ter que voltar o vídeo aí e ouvir de novo. Ou então dá pause aí. Depois do ponto, podemos fazer o mesmo com um ímã, vírgula. Podemos fazer o mesmo com um ímã, vírgula. Todo mundo copiou. Ou seja, vírgula. É um aposto, né? Português. Quem estudou português sabe o que é que eu estou falando. Podemos fazer o mesmo com um ímã, vírgula. Ou seja, vírgula. Quebrando ao meio, separar o polo norte do polo sul. Interroga. Repetindo tudo, depois do ponto lá, né? Podemos fazer o mesmo com o ímã, vírgula, ou seja, vírgula, quebrando ao meio, separarmos o polo norte do polo sul? Interroga. Né? Ou seja, traduzindo aqui, cloreto de sódio, né? O sal de cozinha, né? Na+, Cl-. As coisinhas aqui. Na aula lá vocês vão ver. Eu sei que se eu colocar o sal de cozinha na água, pá, essa ligação se dissolve. É desfeita essa ligação, né? Então fica um íon Na+ e um íon Cl- aqui. Separei a carga positiva da carga negativa. Tinha uma partícula neutra, mas separei. Carga positiva da negativa. Eu posso fazer a mesma coisa com o ímã? O ímã é polo norte e polo sul. Eu posso quebrar o ímã meu e separar polo norte do polo sul? Aí você vai ter que explicar. Se é possível isso, né? Quarta questão. Explique o princípio da atração e repulsão do magnetismo. Ponto. Repetindo, quarta questão. Explique o princípio da atração e da repulsão do magnetismo. Ponto. Aí você vai explicar aí o princípio da atração e da repulsão, lá na aula. Que é na quarta aula, parece. Quinta questão. Eita, entra aqui, meu amigo, já começa a piorar. Tô aqui na biblioteca, meu nariz. Eita. Quinta questão. O que é uma bússola? Vou ficar assim, para não baixar a cabeça. Quinta questão. O que é uma bússola?
Acho que todo mundo sabe o que é uma bússola, né? Ninguém é tão velho assim não, né? Tem o GPS hoje em dia, mas todo mundo já deve ter ouvido falar no que é bússola, né? Mas se nunca ouviu falar, na aula eu expliquei, né? Sexta questão. Explique o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Repetindo, sexta questão. Explique o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Ponto. Então isso aqui já tem duas questões que a resposta é bem parecida, né? Questão 3 e a questão 6, né? Então praticamente a mesma questão. Ou a mesma resposta, né? Questão diferente, mas a mesma resposta. Questão 6 já responde a questão 3. Ou seja, você já tem uma questão dada de graça aí, né? Sétima questão. O que é eletrização? Sétima questão. Repetindo. O que é eletrização? Então, na atividade passada, a gente colocou as questões lá, né? O que é um corpo eletricamente neutro, o que é um corpo eletrizado, né? E o corpo é eletrizado negativamente, eletrizado positivamente. Então a gente viu corpo neutro e corpo eletrizado, né? As duas formas de corpos eletrizados. Mas sim, como é que esse corpo se torna eletrizado? Né? Então esse é o processo chamado eletrização. Vocês vão ter que explicar aí. Questão 8. O que é aterramento? Questão 8. O que é aterramento? Então, aterramento não tem nada a ver com o terreno lá, tem um buraco no terreno, o cara vai lá e aterra, né? Ou como foi feito lá no Açaí, Parnaíba, né? Que era tipo uma lagoa, os caras encheram de terra ali para poder construir o açaí, né? Compraram um terreno pouco valorizado, jogaram terra ali e construíram um supermercado. Então não é isso. Para a física é outra coisa completamente diferente. Então, oitava questão, o que é aterramento? É na física elétrica, viu? Na eletricidade, não é em construção civil, não. Nona questão. Aí a gente já falou de eletrização, né? O que é eletrização? A nona questão é: explique a eletrização por atrito. A nona questão: explique a eletrização por atrito. Décima questão. Décima questão bem parecida com a nona, né? Descreva. Descreva a eletrização por atrito realizada por Tales de Mileto no século IV
antes de Cristo. Nona questão, ou 10ª questão. Explique a eletrização por atrito ou processo de eletrização por atrito. Realizada ou feita por Tales de Mileto no século IV a.C., né? Então foi a primeira experiência elétrica de que nós temos notícia, né? Esse grande sábio da Grécia Antiga, né? O pré-socrático, um dos 7 sábios da Grécia Antiga, realizou ali o primeiro processo de eletrização de que se tem registro, né? Então quero que você diga como foi esse processo, quais foram os materiais que ele utilizou, né? A dica já está aí. A eletrização foi por atrito, né? Então já tem metade da resposta aí nas mãos de vocês. 11ª questão. Explique a eletrização por contato. 10ª questão. Explique a eletrização por contato. Ponto. Ó, 11ª, né? Eletrização por contato. Então, eletrização por atrito geralmente é entre isolantes elétricos, né? Eletrização por contato geralmente entre condutores. Já estou dando dica demais aí para vocês, viu? Só algumas dicas. Décima segunda questão. Então, 12ª questão tem a ver com condutores elétricos. A gente viu lá, condutores elétricos são materiais que possuem muitos portadores de carga elétrica com grande liberdade para se movimentar dentro do material, né? Então, tem muitos portadores de carga elétrica ali, né? Aí eu coloco uma voltagem, uma tensão, ou uma DDP, diferença de potencial, ou uma força eletromotriz, né? Na verdade não é uma força, mas antigamente pensava-se que era uma força que movia os elétrons, né? Força eletromotriz, força que move os elétrons, né? Então a gente cria uma corrente elétrica e a corrente elétrica gera aí esse milagre, né? Que é a eletricidade, que nós, os aparelhos elétricos que nós temos em nossa casa, né? Então, 12ª questão tem a ver com condutores elétricos, né? Então, atenção para a questão. 12ª. O que são condutores elétricos de primeira espécie? Interroga. Dê exemplos. 12ª questão, repetindo. O que são condutores elétricos de primeira espécie? Interroga. Dê exemplos. Ponto. Nesse dê exemplo você pode dar só um exemplo, né? Não precisa ser muitos, não. 12ª questão. O que é um íon? 12ª questão. O que é um íon? Íon se escreve I, acento agudo no I, O-N. Íon. Isso é química do primeiro ano, pessoal. Só porque é necessário para a física elétrica, né? Mas isso aí vocês já viram, estão apenas revendo, né? Revisando. 14ª questão. O que é um cátion? 14ª questão. O que é um cátion? Cátion
C-A, acento agudo no A, T-I-O-N. Décima quinta questão. O que é um ânion? Décima quinta questão. O que é um ânion? Ânion se escreve A, acento circunflexo no A, N-I-O-N, ânion. A, acento circunflexo no A, N-I-O-N. Tu me copiou? Décima sexta questão. O que são condutores de segunda espécie? Interroga. Dê exemplos. Décima sexta questão, repetindo. O que são condutores elétricos de segunda espécie? Interroga. Dê exemplos. Ponto. Décima sétima questão. Condutor de segunda espécie aí, pessoal, vocês colocam só um exemplo. Eu acho que eu dei só um exemplo, né? Então coloque aí, pode colocar só um. Todas as questões que eu botar de exemplos, você pode botar só um, viu? Tem alguns que eu dei um exemplo, tem outros que eu dei 2 exemplos, tem outros que eu dei mais de 2 exemplos. Então, pode colocar só um. Décima sétima questão. O que são condutores de terceira espécie? Interroga. Dê exemplos. Ponto. Décima sétima questão. O que são condutores elétricos de terceira espécie? Interroga. Ponto de interrogação. Dê exemplos. Ponto. Décima oitava questão. Explique o que é eletrodinâmica. Décima oitava questão. Explique o que é eletrodinâmica. E a última, 19ª questão. Explique o que é corrente elétrica. 19ª questão, repetindo. Explique o que é corrente elétrica. Então é isso aí, pessoal. 19 questõezinhas aí para vocês responderem. Uma semana de prazo para responder. Depois de uma semana, vocês vão entrar na listinha lá dos atrasados, né? Então eu vou colocar a lista de quem for respondendo. Eu vou corrigir as questões. Vou colocar a lista de quem for respondendo na descrição deste vídeo.
Então, vocês vão acompanhando aí, ver se o nome de vocês está na lista, né? Se não tiver na lista, né? Porque não deu tempo para responder, que eu vou respondendo, vou colocando. Então, pode estar o nome do coleguinha e o seu não está. Então, não se preocupe que vou colocando com o tempo, né? Se você enviou a mensagem por e-mail, né? Vai chegar, seu nome estará em breve aí. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês, né? Bom final de semana e estudem, né? Estudem, que Deus ajuda quem muito estuda, né? É isso aí, forte abraço. Até a próxima. Tchau.